formado em matemática pela Universidade de Pernambuco e também estudou física e direito. Ele é natural da cidade de Bom Jardim, em Pernambuco. Foi professor da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, dos 11 aos 27 anos. Foi aí que ele resolveu, né, começou a estudar o Espiritismo, quando leu uma obra muito famosa de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno, se interessou bastante pela doutrina. Mas foi ao ler Parnaso de Além Túmulo que ele conheceu Jesus através da mediunidade de Chico Xavier. Hoje ele é um servo, se considera um servo de Jesus e divulgador da doutrina espírita e da infinita bondade do Cristo. Eu convido aqui então ao palco o nosso querido amigo Deninho Andrade. Lindo! Com um sotaque mais lindo ainda, pessoal de Pernambuco. É uma coisa mais linda. Hã? O nome? Deninho Andrade. E meu amigo. Senhores, graças a Deus, meus irmãos de fé espírita, aos nossos irmãos do plano visível e do plano invisível, que as cordiais bênçãos de Jesus estejam sempre com vocês. No final do século XIX, cientistas como Albert Einstein, Bohr e tantos outros resolveram estudar a natureza da luz. O que seria a luz? Então, dois cientistas, como já falei, Einstein e Max Planck, eles definiram a luz como o Sol, que é uma grande estrela maciça, ele emite em pequenas quantidades, chamadas quanta, pequenas quantidades de energia que pode se comportar como onda, ora como partícula, e que saindo uma vez do Sol, que é a nossa estrela mais próxima, a 150 milhões de quilômetros da Terra, ela faz essa viagem de 150 milhões de quilômetros em apenas 8 minutos para aquecer o nosso planeta. Foi assim que foi definido a pequena quantidade de uma luz. E essa luz, quando ela bate no sal, na areia do mar, onde existem pequenas quantidades de sal, ela reflete esse brilho desse astro que nos ilumina e que, graças a Deus, ele é possível a vida na Terra. Falando um pouco de sal, lá no meu Nordeste, lá no sertão de Pernambuco, que eu conheço da Paraíba, em idos tempos, quando a energia elétrica ainda não era possível em todas as residências, quando ainda era uma coisa apenas acessível às classes dominantes, o sertanejo, ele para conservar a carne, para conservar coisas perecíveis, ele passava sal. E ali vocês sabem que por essa prática, aquela carne, ela passava por algum tempo apta para o consumo. E para a minha felicidade, o tema que é nos dados na tarde de hoje é: vós, sois luzes e sal da terra. E aí eu vos convido
a dar um passeio por alguns personagens dos livros psicografados por Emmanuel, por Chico Xavier através de Emmanuel. Eu vos convido vocês a um passeio e a voltarmos à cidade de Coríntio, no ano de aproximadamente 34 depois de Cristo. A cidade de Coríntio, para lá estavam correndo várias pessoas, porque por ser uma cidade de um porte médio, as pessoas estavam indo morar em Coríntio, porque Coríntio estava tendo um desenvolvimento econômico muito interessante. E as pessoas corriam até lá para que pudessem também se desenvolver junto com a cidade. E nessa cidade, que na época em que nos é narrada essa história, lá encontra-se uma família de judeus, cujo pai tinha por nome Joquebede, da tribo de Isacar. Joquebede tinha um filho chamado Gesiel. E nessa época, Coríntio era dominada ou era governada por um dos políticos mais cruéis que já passaram por aquela cidade. Seu nome, Licínio Minúcio. E até que um dia Joquebede já tinha sido muito perseguido mesmo, pela sua origem judaica. Já tinha perdido grandes extensões de terra a mando de Licínio Minúcio. Ele, certo dia, quando se dirige ao mercado, vai até o mercado, e quando ele vai passando pelas ruas de Coríntio, está um grupo de soldados ali a conversar. E Joquebede fica naquele: cumprimento ou não cumprimento? Falo ou não falo? E ele decide: eu vou falar, eu vou cumprimentar. E quando ele passa por aqueles tribunos, ele fala: salve, valorões de César. E aqueles soldados, tendo seu ego inflamado, se sentindo ultrajado no seu orgulho, diz: quem é este atrevido judeu que se atreve a cumprimentar os patrícios romanos, os valorosos cidadãos de Roma? Quem é este incircunciso que se atreve a falar assim conosco, que fazemos parte do exército romano? E pegam e esbofeteiam Joquebede. E Joquebede sai dali muito humilhado, porque afinal de contas, ele fora espancado. Segue seu caminho. E quando ele volta, estou resumindo a história para que possamos passear por algum desses personagens, para que possamos refletir acerca do que é luz e ser sal. E quando ele volta, ele encontra novamente outro grupo de soldados romanos. E novamente ele fica preocupado, ele diz: ora, se da primeira vez eu cumprimentei e apanhei, dessa vez vou fazer o inverso. Eu vou passar diante desses soldados romanos, vou passar calado. E quando ele passa calado frente àqueles soldados romanos, os soldados romanos, eles se sentem ultrajados porque não foram cumprimentados por aquele judeu. E novamente eles replicam: já eram outros, e dizem: mas que judeus mais atrevido, mas que homem mais mal educado, quem é este que se propõe a passar por nós soldados de César, de Licínio Minúcio, e não cumprimenta, não vê ele que ele é de uma classe inferior? Batem em Joquebede novamente, até o sangue jorrar. E ele chega em casa, e antes de chegar em casa, antes de chegar na sua casa, Joquebede, ele ferido do seu orgulho, porque tinha apanhado na rua 2 vezes, ele tem uma das ideias mais infelizes que ele poderia ter em sua vida. Ele diz assim: eu vou tocar fogo nas terras de Licínio Minúcio. Vou tocar fogo. E chega e acende o fogo e toca o fogo nas propriedades de Licínio Minúcio, que fazia fronteira com as suas propriedades.
e daí vai embora. Quando ele menos espera, chega em sua casa o seu filho Gesiel. Seu filho Gesiel. E ele vê o seu filho naquelas condições, meio queimado, todo sujo. Fez: meu filho, onde é que você estava? Ele disse: meu pai, eu estava apagando fogo das terras adjacentes à nossa, porque um grande futuro é tão triste. Aí ele vai dizer: porque nós, sob o governo de Licínio Minúcio, já perdemos muitas quantidades de terra, já perdemos muito do nosso material. Como se não bastasse, hoje fui agredido 2 vezes. Gesiel, antes de conhecer Jesus, dando exemplo da sua evolução moral e espiritual, ele vai dizer: oh meu pai, por que assim o fizestes? Por que assim oblastes, meu pai? Quantas vezes Deus nos faltou? Porventura o Senhor nunca leu o que Davi escreveu no Salmo 23? E começa a narrar para Joquebede: o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas veredas tranquilas. No versículo 4 do mesmo capítulo, no Salmo 23, ele diz ainda, e olha que coisa linda de se dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque o Senhor está conosco, e a sua vara e o seu cajado nos consolam. Oh meu pai, por que assim fizeste? E eu, nessa meditação, quando eu comecei a ler essas palavras pela primeira vez, comecei a perceber que Gesiel, ele antes de se tornar Estevão na casa do caminho, ele já era luz, ele já era sal para a humanidade. Ele já conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não conhecia ainda o Cristo, mas por essência conhecia o perfume do seu ensinamento. É tanto que vamos dar um salto. Gesiel, ele vai assumir toda a culpa por aquele acontecido. Vai ser condenado a 3 anos de trabalho de escravidão nas galés. E até que lá, você já sabe da história, adoece Sérgio Paulo, que era um militar famoso, adoeceu, e o único que se propôs a cuidar daquele senhor ali foi Gesiel. Mas ele foi contraído pelaquela febre. Eu estou só adiantando a história para que nós possamos chegar onde eu quero. E quando Gesiel ele adoece naquela embarcação porque estava cuidando de Sérgio Paulo, o que a gente vai fazer de Sérgio Paulo ou de Gesiel? Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele na praia mais próxima. E assim o fizeram. E quando ele é jogado na praia mais próxima, ele é assaltado, mas ele é recolhido pelos irmãos do caminho. Para quem não sabe, os irmãos do caminho é a primeira igreja de Jerusalém. E eles eram chamados de irmãos do caminho porque o trabalho deles era exatamente esse. Era sair aqueles, os marginalizados pela sociedade, que viviam à beira do caminho, como as prostitutas, ou as mulheres da vida, aquelas pessoas que eram abandonados, leprosos, viviam à beira do caminho, e eles com aquele amor, porque eles eram luz e sal da terra, porque eles eram seguidores de Jesus, e eles recolhem Gesiel em febre e o levam para a casa do caminho. E quando Gesiel é curado, e quando Pedro começa a entabular com ele, e ele começa a falar da sua origem judaica, começa a falar do seu passado, e como ele bom judeu, ele diz assim: nós estamos esperando ainda o Messias, ele vir para libertar nós judeus. E Pedro diz: é agora. Pedro abre o evangelho escrito para os judeus, que foi o evangelho de Mateus. E
começa dizendo: tu estás esperando aquele que já veio? Tu ainda estás esperando aquele que, com seu brilho, com seus ensinamentos, foi capaz de arrebatar os nossos corações? Não, Gesiel, ele já veio. E olha aqui, começou a olhar para ele. Olha o que ele falou no Sermão da Montanha. Olha o que ele falou no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queria dizer, Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos farei luz e sal da terra, para conservardes dentro de cada um de vós a luz viva do cristianismo que estava nascendo nas ruas de Jerusalém. É por isso que aqueles primeiros cristãos, eles não hesitaram em momento nenhum em entregar as suas próprias vidas por amor a Jesus Cristo. É por isso que um dia, Denil Andrade, ele com tanta filosofia, com tanta certeza de salvação, mas um dia, quando descobri Kardec e comecei a ler, eu disse assim: nossa, o quanto eu ainda estou distante do ideal, mas espera aí, eu quero ainda continuar na igreja, porque eu tinha medo de romper com a família, eu sabia que o pau ia cantar nas costas, mas quando eu li Chico, eu disse não, eu não quero ser mais salvo não, eu quero só seguir as pisadas de Jesus, porque eu descobri, olha para mim, eu descobri, sabe o quê? Eu não quero ir para o céu, é uma afirmação forte, né? Mas sabe o que foi que eu descobri? Que o céu já está aqui dentro, ó. Certa vez, quando perguntaram a Jesus, onde está o reino de Deus? E ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós, porque vós sois sal do mundo. Jesus é a grande estrela. Ele é a estrela de maior brilho. Nós somos o quanto ou quanta a unidade unidimensional que não se pode medir, porque nós somos pequenos, tronco de poeira. Nós somos pequenos pedras de sal, mas que nós, com a bandeira levantada do Espiritismo, estamos aqui conservando a mensagem do Evangelho de Jesus. E qual é a mensagem de Jesus? É de vida eterna. Não é uma mensagem que cria paredes, mas que cria ponte entre as religiões. Há uma mensagem que não diz assim, você é espírita? Sou não, tudo está lascado, vai para o inferno quando morrer. Não. Você é o quê? Eu sou da Umbanda. Ô, meu irmão, você também é meu irmão. Você é o quê? Você é evangélico. Eu sou evangélico. Ô, meu irmão, você também é meu irmão. Você é o quê? Católico, apostólico, romano, devoto de Padre Cícero Romão. Daquele que não come carne de jeito nenhum na sexta-feira. Vai para Aparecida do Norte, feito a minha companheira vai, porque fez uma promessa de encontrar um cara maravilhoso feito eu. Aí vai todo ano para Aparecida para subir as escadas de Aparecida de joelho. Eu disse, não, meu amor, basta sacrifício moral. Você basta fazer o sacrifício moral. Estamos aqui com a bandeira levantada. O mesmo aconteceu com a esposa do senador Públio Lemos. Lívia, que coisa linda. Lívia, Patrícia Romana, foi parar lá em Jerusalém. Quando chegou lá, teve seu filho logo raptado. Públio Lentulus, uma das reencarnações mais conhecidas de Emmanuel, e que ele mesmo narra a sua história, ele tem a oportunidade de conhecer Jesus cara a cara. Mas entre o Cristo e o seu porte de senador, o seu cargo, ele prefere os seus bens materiais. Mas não vamos falar de Públio Lentulus, não. Vamos falar de uma personagem que às vezes passa meio desapercebida. Vamos falar de Lívia, a sua esposa. Lívia, já com a dor de
já com aquela dor que carregava, de sofrer a rejeição do seu marido, porque ela foi acusada de uma traição que ela não cometeu e ela vai pagar 25 anos por isso. Até que ela tem uma escrava chamada Ana. E Ana frequentava os círculos cristãos. E olha que privilégio, Jair, que nós temos. A gente está num lugar aqui climatizado, ventilador, comida gostosa, uma aguinha. Os primeiros cristãos se reuniam dentro dos cemitérios, porque era considerado religião não oficial de Roma. E Ana diz assim: Lívia, eu preciso te apresentar um profeta que está revolucionando Jerusalém. Esse profeta, ele é diferente de tudo que nós já vemos, porque enquanto nas outras religiões, ela foi Deus no centro do seu excludente. Para as outras religiões importa onde nasceu, o que você fala, o que você veste, o que você usa, suas práticas, é mais culto exterior do que interior. Esse profeta não. Ele trouxe o nome do Senhor. E o nome dele, vou dizer em hebraico aqui para me mostrar um pouquinho, para ele se vir de Celestino, lá da Paraíba. Ó, Yeshua. Yeshua. E quer dizer Jesus. Jesus, o Nazareno, Lívia. Não importa se eu sou escrava, se você é serva. Não importa. Diante da filosofia dele, todos nós somos amados por Deus. Não importa se nós estamos no plano visível ou no plano invisível. Não importa se nós erramos na carne ou se continuamos a errar, meus irmãos, para aqueles que estão desencarnados, ou se estamos errando ainda fora do corpo carnal. Não importa. A sua misericórdia, ela é infinita. E Ana começa a apresentar a Lívia. Ela diz: eu quero participar desse ciclo também. E Lívia faz: como é que eu faço? Ela diz: é só vir comigo. É só vir comigo. É só me acompanhar. É só me acompanhar. Olhe, quando você tiver um vizinho que ele está muito curioso para saber o que é espiritismo, se ele for evangélico, você fala assim: ó, vamos lá no lado de Jesus comigo, eu não vou dizer a ninguém não. Se sua família for de protestante daqueles bem neopentecostal, feito eu era, aí você diz assim: ó, Jair, ó, estou trazendo uma visita aí, mas você não filma não, pelo amor de Deus, porque senão o pau vai cantar nas costas dele. Aí você apresenta Jesus para ele. Você apresenta o Espiritismo para ele. Você apresenta Jesus. Aí, Ana diz: eu vou com você, Lívia. E o que é que acontece? Olha, já disse que minha palestra tem 1h30, viu? Eu estou ainda há 2000 anos. Ainda tem Ave Cristo, renúncia. Lá para as 3 horas eu termino. Tenham paciência comigo. Me trouxeram lá de Pernambuco por que quiser. E ainda tem história pessoal. Pediram aí para eu contar uma pessoal do canal. Daqui a pouco eu conto. Ó. É simples, Lívia. Vamos ao culto comigo. Vamos lá ouvir o Nazareno. Vamos ouvir, bora ouvir. Bora ouvir as mensagens que ele tem, só para encurtar a conversa. E no dia que Lívia foi o dia exatamente que armaram para emboscar aqueles primeiros ouvintes do Mestre. E emboscaram e levaram preso. Para quê? Para serem devorados nas arenas, nos círculos romanos, porque a política de Roma era a política do pão e do circo. O que quer dizer isso? Pão para os pobres e circo para a diversão. Para quê? Para que as pessoas não pudessem se revoltar contra aquela situação de domínio de longos anos. E detalhe, deixa eu abrir um círculo aqui. Até hoje, em 2000 anos de evolução, que não é nada, ainda hoje nós trazemos essa herança de ir para os círculos romanos. Os romanos iam para verem os primeiros cristãos serem devorados. E Ana foi nesse dia para a reunião. No dia que os soldados romanos haviam armado a sua arapuca para pegar os seguidores do Nazareno. Vamos pegar eles. E quando ela chega lá, ela é presa, junto com a sua serva
Ana. Só que os soldados romanos olham para Lívia e dizem assim, ó, tu já olhou a veste daquela mulher ali? Você já olhou a veste dela? Já viu como é que ela está vestida? Essa mulher não é da plebe, não. Ela deve ser uma patrícia romana. E se a gente lançar ela junto com os outros para dentro da arena, a gente vai ter problema. Porque pelas vestes da mulher, ela deve ser importante. A gente faz o seguinte, a gente deixa ela presa, e na hora que for jogar os outros aos leões, a gente liberta ela. E Lívia sabia desse plano. Lívia sabia desse plano, aí ela chega para a sua serva Ana, e diz assim, Ana, esse Jesus é maravilhoso. Ele transformou a minha vida. Eu sou uma patrícia romana, você é minha escrava. Nós vamos fazer o seguinte. Amanhã, na hora em que todo mundo for ser lançado dentro da cova dos leões, nós vamos trocar de vestes. Sabe por quê? A escrava protestou e disse, não, minha senhora, jamais eu vou fazer isso. Como assim? A senhora vai viver e eu vou morrer? Aliás, eu vou viver e a senhora vai morrer? Como vai ficar o senador Públio Lentulus? Ela faz, Lívia, o mestre já testificou muito por mim. Agora chegou minha hora de dar um testemunho por ele. Agora chegou minha hora de cessar. Agora chegou a minha luz, porque uma vez irradiada pelo amor de Jesus, agora chegou a minha vez de ser sal. E de também, através do meu testemunho, levar para a espiritualidade e para a posterioridade o meu testemunho de fé e manter acesa a viva do cristianismo. A chama viva do cristianismo. E assim ela o faz. Ela troca de vestes com a sua serva Ana. E quando os soldados veem que vê Ana vestida com as vestes de Lívia, separa ela, pega a Lívia, não sabendo que ela tinha trocado as vestes com a escrava, joga para as feras, e lá o seu desencarne é junto com os leões. E ela, de dentro da arena, ela olhando para o seu marido, Públio Lentulus, que estava na tribuna, assistindo literalmente. Ele não sabia, porque ela estava vestida como serva, mas assistindo a morte dos primeiros cristãos da tribuna, não sabendo que a sua esposa estava lá no meio. Mas por que Lívia foi capaz de fazer isso? Gente, eu não conheço ninguém que abraçou o espiritismo com vontade, não querendo ser exclusivistas. Eu não quero ser exclusivista aqui na tarde de hoje. Eu não quero pregar espiritismo, eu quero pregar cristianismo. Eu quero repetir uma frase aqui que eu falei nas minhas primeiras palestras. Eu não mudei de religião. Eu me apoiei sobre ombros de gigantes para ver Jesus melhor. Eu me apoiei nos ombros de Kardec, Leon Denis, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros. Me apoiei nos ombros desses grandes heróis do espiritismo. Me apoiei, comecei a enxergar mais longe e disse assim, eu tenho que dar testemunho da minha fé. Eu tenho que levar o espiritismo. Eu tenho que pregar o espiritismo. Eu tenho que tentar ser sal para preservar a chama viva do espiritismo no coração dos médiuns, no coração daqueles que sofrem, no coração das mães desamparadas que perderam, que se depararam com a dor da perca de um filho, de uma filha, de um pai ou de uma mãe. Tenho que ser sal. Tenho que ser luz. Um pequeno, um quanta de luz. Mas esse quanta sai de onde? Sai do sol. E quem é esse sol? É Jesus de Nazaré que nos ilumina com o seu exemplo, com a sua vida.
Outro personagem muito importante também da história, e que muitas vezes passa desapercebido, Rufus, que está lá no livro Ave Cristo. Ave Cristo também fruto da mediunidade de Francisco Canto Xavier, psicografia de Emmanuel. E quando eu comecei a ler aquelas páginas, as lágrimas desciam, porque eu me perguntava onde está o meu cristianismo. Quantas vezes eu saí pelas ruas para enxugar a lágrima de alguém que estava chorando. Quantas vezes eu me despojei das minhas vestes do orgulho e do saber para sair na campanha do quilo e chegar assim. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, e alguém dizer, vocês são espíritas, ou não, porque o meu pastor disse que vocês é tudo um diabo. Um dia eu voltei lá na cidade de Bom Jardim, uma irmã levou isso, né? Irmã da Casa Espírita. Meu pastor disse que se eu der para vocês, eu estou dando ao diabo, porque vocês são feiticeiros. Aí eu não aguentando aquela cena, eu disse, eu vou lá? Eu vou lá, agora vai. Aí eu cheguei lá. Oi, irmão, tal. É terrível. Eu só quero um filho de Perdão, é porque quando eu estou dando palestra, o movimento, eu tenho sempre aquele microfone. Ah, melhorou? Aê! Vai dar a próxima palestra, tem que improvisar aqui no microfone, né? Aí eu bati. Pode deixar que eu vou botar ele de volta, porque eu gosto muito de balançar os braços, até parece que eu vou voar. Ah, Denil, é você? Eu digo, sou eu, meu irmão. Eu só quero um quilo de alimento. Tá bom, qualquer coisa serve, até uma caixa de fósforo. Ela foi lá, pegou 1 quilo de fubá. Vocês sabem, no Nordeste, né, exclui arretado. Exclui, né? Aí me entregou 1 quilo de alimento. Aí achou pouco na hora que eu estava guardando, aí eu para mim e fiz assim. Mas você sabe que não era isso que sua mãe queria, né? Eu disse, mas eu sei que é isso que Jesus quer. Escravo Rufus morava na casa de Tassiano. E Tassiano culpava aos cristãos pela desgraça que havia acontecido na sua família. O que aconteceu na família de Tassiano? Simplesmente o pai foi dado como morto, mas na verdade ele foi-se embora de casa, por conta da traição da sua esposa. Ele, para não difamá-la, porque ele já conhecia Jesus, para não difamar a sua esposa, Tassiano, ele foi embora de casa e abraça o cristianismo. Tassiano cresce e se transforma no irmão Corvino. Dentro da casa de Tassiano existia um escravo chamado... Vamos pegar pequenos personagens desse romance, tá? Pequenos entre aspas. Rufus era cristão, mas como bom cristão tinha que viver escondido, se reunindo dentro dos cemitérios, porque não era considerado religião oficial, não era fácil dizer ser cristão, mas era servo de Tassiano. E Tassiano, um dia ele caiu doente, e Rufus, naquela sua bondade de cristão, naquela sua caridade, ele diz assim, eu vou levar um coral de crianças para cantar, para alegrar o coração de meu Senhor. E quem sabe assim, ele quebre esse orgulho, essa raiva que ele tem dos cristãos. E ele pega aquele coral de crianças e leva para cantar para Tassiano. Chega lá, aquele coral canta. Tassiano, ele se sente melhor, porque a música
ela tem esse poder de aliviar as nossas aflições. A música tem esse poder de nos conectar com o espiritual. Porque o que é música? Música é simplesmente a arte de se exprimir, de se expressar através dos sons, das melodias. Música é isso, na sua definição mais precisa. Tassiano começa a se sentir melhor com aquele coral cantando músicas diversas. E quando termina de cantar, Tassiano vai agradecer a Rufus, o seu escravo, pela homenagem. Uma das crianças que estava ali chega para Tassiano e diz assim, nas minhas palavras: o senhor gostou? Gostei. Falando como mineiro: uai, gostei demais, senhor. Eu com esse meu sotaque nordestino mineiro, né? Uai, gostei demais, senhor. Então que Jesus te abençoe. Quando Tassiano ouviu esse nome, Jesus, ele disse: eu não acredito. Eu não acredito, Rufus, que você me traiu. Eu não acredito que você fez isso comigo. Você é cristão? Rufus disse: sou. Porque quem é espírita, quem é cristão, não tem como esconder. Você é conhecido onde você estiver. A tua fala te denuncia. O teu jeito de tratar os outros te denuncia. Por mais que você queira dizer assim: eu não sou espírita não sei. Mas você tem tanto amor pelos outros, você é espírita. Eu sou. Tassiano olha para Rufus e diz: chegou a hora de abdicar a sua fé. Quantos minutos aí? Depois vocês me digam aí. Nem sei. 15? Se não me empolgo aqui, vou até as 4. Rufus, ou você renuncia a Jesus, ou nós vamos soltar feras em cima de você. Mas primeiro a gente vai soltar em cima da sua esposa e dos seus filhos. Você nega Jesus? Ele fez: não nego. Então pronto, solta os cães bravios. Foram lá e os cães bravios mataram os filhos de Rufus na frente dele. E a esposa também. E ele vendo aquela cena: Tassiano, você ainda vai continuar com Jesus? Eu vou continuar com Jesus. Mas sabe por que ele tinha essa fé tão grande dentro dele? Porque ele era sal da terra. Porque ele era luz do mundo. Porque ele era um quanto de luz que recebia a energia do sol maior. Quem é o sol maior? Jesus. Você é um quanta. Você é um quanta. Mas quando se reúne todos os quanta, lumina. A essência do espiritismo, a essência do cristianismo está dentro de você. Solta os cachorros em cima dele, solta. Mas Rufus chega do outro lado da espiritualidade, como Marte, como soldado de Cristo, um soldado valente. Agora olhem para mim. Como é que eu vou abraçar essa doutrina de luz, esses ensinamentos, e não vou levar essa mensagem aos 4 cantos que eu puder? Por isso que, no tempo de igreja, eu tinha um grande amigo, porque eu era daqueles crente mesmo, pentecostal, daqueles crentes que botavam um ternozinho, Bíblia debaixo do braço, aí pegava, botava uma caixinha de som nas esquinas, e começava falando: Jesus salva, Jesus santifica, Jesus perdoa o pecador, cura sua alma e o leva para o céu. Portanto, aceite ele nessa noite. E era eu, ele, o irmão Eliabe, e tinha outro irmão do Recife que gostava muito do meu trabalho, chamado Gerson Gila. Gerson Gila, ele foi ser designado para ser missionário em Moçambique. Eliabe foi designado para ser pastor. E Denil foi ser designado para seguir Jesus através de Kardec e Chico Xavier.
Passaram-se os anos. Aí em 2020 eu estou sentado com uma irmã de igreja. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esses irmãos de igreja ainda continuaram frequentando minha casa, orando por mim. Vamos orar pelo irmão Denil para ele voltar para a igreja, que era tão bom quando ele estava na igreja. Era uma bênção ele tocando, cantando. Aí uma das irmãs disse assim, mas rapaz, tu não sabe quem veio dar a pregação em Toritama. Eu não sei não, se você não me contar, minha mediunidade agora está falhando. Gerson Gil veio de Moçambique. E a primeira pessoa que ele perguntou foi para um menino baixinho, cabeção. Eu fiz, olha, cabeção ainda continua. E foi a primeira pessoa que ele perguntou, porque ele disse, cadê aquele menino que pegava a caixa de som? Porque Eliabe é pastor. Eu estou como missionário na África. E ele, cadê ele? Eu não vi ele. Lá em Toritama, né? Foi a caravana para ver um missionário que veio de Moçambique, para contar suas experiências lá como missionário, combatendo a religião, a feitiçaria em Moçambique. E ela disse, Denil, quando ele perguntou para você, eu tive vergonha. Eu disse, mas por que você teve vergonha? Eu tive vergonha de dizer que agora você é espírita. Eu disse, se não for por isso, então me dê o WhatsApp dele, que eu vou falar com ele agora. Ela fez, Deus me livre. Eu fiz, não, me dê agora, em nome de Jesus. Não faça isso comigo, não. Pois, quando entrar em contato com ele, eu não tenho ele no meu Insta e nas minhas redes sociais, não. Mas se você pegar um vídeo meu, mande para ele. Pode mandar. Sabe por quê? Porque ele está militando entre os encarnados. E eu estou militando agora com encarnados e desencarnados. A minha seara aumentou. Vocês não dizem que só tem salvação quando a pessoa está viva? Se morrer sem Jesus? Posso falar no popular? Está lascado? Vai para o céu de cabeça para baixo? E tem uns que é mais exclusivista ainda. Se não for da minha igreja, esse é exclusivista. Olha, tem que ser crente. Mas tem que ser da minha igreja, porque se for da outra igreja, não vai. Disse, não, faça o seguinte, já que você não quer mandar meu zap para ele, diga para ele que eu me tornei um pregoeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, tendo Kardec como mestre, Chico Xavier como o maior médium de todos os tempos, mas tendo Jesus como guia. Diga para ele. Diga para ele. Eliabe é pastor, ele é missionário, mas eu continuo sendo servo de Jesus. Vá, diga para ele. E ela não teve coragem de dizer. Eu disse, mas diga. Eu acho que a essa altura do campeonato ele já sabe. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque quem tem luz dentro de si não consegue deixar de ser salvo. Quem tem luz dentro de si, quem disse que eu fui chamado para o Espiritismo para ter títulos? Quem disse que eu vim para o Espiritismo para ter nome, para ter bens? Nem bens eu tenho. Os que eu tinha, praticamente doei todos. O único bem que eu tenho é uma biblioteca, cheia de livros. Eu quero livro, vou lá e pego. Tem um monte. O maior bem. Me tornei espírita, porque quando eu olho para esses testemunhos, para os espíritas que sofrem, por conta da sua mediunidade, os nossos irmãos desencarnados, que desencarnam muitas vezes e nunca tiveram a oportunidade de sentirem-se amados por Jesus, eles que nesta noite, através de nós que somos juntos, iluminamos, estamos iluminando os umbrais, para dizer assim, meus irmãos, não importa a condição, vocês também são filhos de Deus. Vocês também são bem-vindos no lar de Jesus. Vocês também são bem-vindos à casa espírita.
Porque o amor de Deus a ninguém exclui. Não importa a tua orientação sexual, isso foi falado ontem. Não importa se você passou no umbral 100 anos. Não importa se você tem muito a aprender. O importante é que cada dia mais nós somos um quanta. Um quanta. Eu sou um quanta. Você é um quanta. Recebemos luz do astro maior. Sendo quanta o sol, quando quanta bate na pedrinha de sal. Lembra da primeira poesia de Chico Xavier? Não desprezeis o grão de areia, porque o mais pequeno grão de areia reflete a imensidão do sol, que é infinita bondade. Vocês se lembram dessa poesia? Foi uma das primeiras? Quando ele era criança? É isso que eu estou falando. Você é uma pequena pedrinha, recebendo luz. Aí quando esse quanta que é você bate na pedrinha, aí você irradia. Você irradia a luz. Meus irmãos, seja as luz. Seja as luz por onde andares. Seja as luz, sim.